Aí nós entramos em uma confusão todas as vezes que eu converso com o Dom Vital, todas as vezes, e tem um paraibano, nós entramos nesse diálogo, nessa confusão. Dom Vital, ele é pernambucano ou Dom Vital, ele é paraibano? Claro que eu tenho que puxar a sardinha para cá, né? Dom Vital é pernambucano. Mas ele nasceu em Itambé, Itambé hoje é território da Paraíba. Então fica essa discussão. Mas na época quando Eu nasceu... achava que eu achava que ele Sim. tinha nascido em Pedras de Fogo. Pedras de Fogo, exatamente, que é próximo a Itambé, que é território de Itambé, entende? Ah, Aí esse território é da Paraíba, hoje, mas na época era hoje. território de Ah, sim. Pernambuco, entendeu? Então, ele cresceu nesse ambiente, nessa cidade, que hoje é do território da Paraíba, mas o ambiente familiar de Dom Vital ele foi extremamente importante. Seu comandante Antônio, ele lutou várias batalhas pelo reino. Ele era um católico fervoroso. Dona Antônia ainda mais, ela era uma católica fervorosa, muito piedosa. Ela era conhecida na região como, de fato, uma pessoa de um catolicismo exemplar. Os dois. É uma pessoa que também tinha uma condição financeira muito boa, então não era uma pessoa que não tinha posses, poderia ter escolhido na sua maturidade qualquer outra carreira que teria condições de fazer isso, mas ele decidiu, graças a Deus, seguir a vida sacerdotal. E temos alguns pontos interessantes da infância de Dom Vital. Quando nós falamos em Pernambuco, geralmente nós falamos do nosso abolicionista, que foi o Joaquim Nabuco, né? Não tem como você falar de Pernambuco e não se lembrar dessa figura histórica importante. Mas, na infância de Dom Vital, um dos seus biógrafos, daqui a pouquinho vou até pedir para dar um pause para a gente mostrar os livros que eu acabei passando despercebido. Mas um dos seus biógrafos, ele fala que Dom Vital, vendo um tio dele espancar uma mulher, uma negra, ele pulou em cima do tio e pegou o cacetete e começou a bater nele para que a escrava não fosse mais agredida de maneira injusta. E depois teve um outro caso também em que ele liberou uma negra, uma escrava, por conta exatamente do mesmo tio. Então, a raiz do abolicionismo, podemos colocar que também já estava em Dom Vital. E a figura desse período de infância dele, a história que todos os biógrafos contam, é que, determinada vez, Dona Antônia perdeu o menino, né, eternidade, e procurou em toda a fazenda, em todo o engenho, e não conseguiu encontrar. E procuraram em todos os lugares, já estava ficando tarde da noite, todo mundo muito preocupado porque não conseguia encontrar o Antônio Júnior, né, o nosso Vital, e quando menos espera, ele estava na capela da casa, rezando de maneira extremamente contemplativa. E a mãe dele fala que esse menino será um homem de espanto. Quando ela fala isso, esse espanto é um menino que irá fazer grandes coisas, né? Irá realmente fazer um impacto, um marco para o Brasil. Dom Vital, então, entra em uma escola aqui em Recife, sai da Paraíba, vem para cá, para o Recife, e vai estudar na escola do Benfica, que era administrada por padres jesuítas. E logo se destaca nessa escola, por conta do seu intelecto, que tinha um aprendizado muito fácil, muito instantâneo, vamos dizer assim, e tinha um respeito muito grande dos colegas, como também dos professores, tanto que na sala de aula ele era chamado do imperador, de tão imponência que ele apresentava e como ele era amável. Ele apresentou logo cedo a vontade de entrar no seminário e seguir a vida sacerdotal, e isso eu acredito, eu só vi isso em um biógrafo, então não tem como se dar essa certeza toda, mas por conta de um tio dele que era da Ordem dos Capuchinhos, e era um
Frei que ensinava a ele, conversava muito com ele. Então, muito provavelmente, a escolha, inclusive, de se ingressar futuramente na Ordem dos Capuchinhos tenha sido por conta desse ambiente familiar, de maneira religiosa, de maneira contemplativa, de uma maneira de oração, de uma vida de oração de toda a família. Ele ingressa no seminário de Olinda por recomendação do diretor da escola. Ele entra no seminário de Olinda. Aí nós voltamos novamente aqui e vamos para antes, inclusive, da loja maçônica, em 1717. Nós tivemos aqui no Brasil o período pombalino. O período pombalino foi a pior época para a educação do Brasil. Certamente, ainda hoje, o estrago que nós temos na educação do Brasil, eu particularmente atribuo ao período pombalino, que foi o período em que nós tivemos a expulsão dos jesuítas, que eram os professores, eles eram os catedráticos das instituições do ambiente brasileiro. E quando ocorreu essa expulsão, lógico que todos os sacerdotes foram expulsos e todos os seminários, todos os colégios também foram fechados. E desde aquela época para até 1861, não se formavam mais sacerdotes no Brasil. Então, como era que funcionava? Você ingressava no seminário, aqui no Brasil, ficava um tempo estudando as primeiras cadeiras, os primeiros estudos, e depois, se você, caso quisesse se formar, você iria para fora do país. Então, você não conseguia formar mais sacerdotes no Brasil. E isso, claro, por decorrência desse período pombalino. Ele vai, então, para a França, para o seminário de Santo Suplício, na França, e lá ele começa o início da sua caminhada à cruz, quando estabelecido pela maçonaria. Nesse período, na França, foi um período muito difícil para Dom Vital. Primeiro, porque dentro do próprio seminário, ele teve uma perseguição muito grande dos seus superiores e não teve uma grande aceitação dos seus colegas. Mesmo ele apresentando uma pessoa com uma humildade incrível, de uma simplicidade tremenda e de um gênio de intelecto ainda maior. Então, ele conseguiu superar todas essas adversidades por conta desse amor que se tinha ao sacerdócio. Aí nós temos um outro conflito entre os seus biógrafos. Aí agora eu vou pedir uma pausazinha para mostrar pelo menos alguns livros que eu recomendo. Tá, só umas perguntas antes. No caso, quando ele vai para a França, ele chega lá e vai estudar o quê? Filosofia e teologia, ou filosofia ele chegou a ver no Brasil ainda? Não, filosofia ele veio aqui no Brasil. Lá ele fez teologia e fez também uma outra parte de filosofia. Certo? Ele só fez os estudos prepondêuticos e depois foi para o Brasil. Porque o que acontece? Aqui no seminário, quando você fazia, caso você não quisesse fazer teologia, você já estava apto para ingressar em uma faculdade de Direito em Portugal, fazer uma faculdade de Ciências de Engenharia, entende? Já estava essa base, vamos dizer assim, já estava pronta. Vamos lá, deixa eu só indicar aqui rapidamente alguns livros. Sim, sim. Esse aqui foi relançado pela Castela, que foi o primeiro biógrafo de Dom Vital. É um livro curto, é um livro muito bom, que é o do Félix Olívola. Esse livro aqui. É o livro que aquele que tem pressa para conhecer a vida de Dom Vital. É curtinho, vale a pena. Um outro livro que tem uma estrutura mais densa, e é um livro que ele foi publicado pelo Santo Dom Bosco, e acredito que é um dos livros que tem uma narrativa histórica do período em que ele morou na França, com mais detalhes do que todos os outros que existem na biografia no Brasil, que é esse aqui.
Esse livro, inclusive, ele está fazendo parte dos documentos para o processo de canonização de Dom Vital. Esse livro, ele é um documento. Ele é um Qual autor? Esse aqui é do Padre Gonzales. Cadê? Deixa eu ver aqui. É um autor espanhol? Não, é francês. Ele é francês, mas ele... mas essa edição é portuguesa. Está em português. Ah, tá. Ele foi lançada pelo Centro Dom Bosco. Então, vale muito a pena esse. É um outro livro, não é um livro, mas é uma tese de mestrado que vale muito a pena, que é a tese de mestrado do Rodrigo Dantas Medeiros, que é essa aqui. Esse livro, essa tese você consegue encontrar na internet em PDF. Vale muito a pena porque ele pega o contexto histórico, pega o contexto político e social, vale muito a pena. E um livro que não está ligado à vida de Dom Vital, mas o porquê ele lutou, que é o do Sarney Savigny, que é o catolicismo, maçonismo e catolicismo. Se a gente vai falar um pouquinho sobre ele durante a vida de Dom Vital. E o principal de todos esses livros, sim, infelizmente hoje não é editado, mas se fosse para escolher apenas um livro para se ter sobre Dom Vital, para se ler sobre Dom Vital, certamente seria o do Antônio Manuel Reis, que é esse aqui. Você consegue ele já em PDF na internet, você consegue baixar. É um livro muito volumoso, você vê, é um livro gordo, mas ele é gordo não apenas porque conta a história de Dom Vital, é porque, além da história, ele coloca no livro todos os documentos da vida de Dom Vital. Então, você vai encontrar todos os escritos de Dom Vital nesse livro. Você vai encontrar muitas matérias jornalísticas nesse livro. Você vai encontrar a narrativa defensiva dos defensores de Dom Vital no tribunal nesse livro. Você vai encontrar a carta contra a maçonaria, lançada por Pio IX, que é a encíclica, nesse livro. Então, é um livro realmente muito completo, vamos dizer assim, sobre essa questão da vida de Dom Vital. Então, ele trabalha com fonte primária, assim. Isso, exatamente. Mas vamos lá. Ele vai para o seminário na França, passa por várias provações. Todos os biógrafos narram uma situação no seminário que foi um período em que ele passou, estava um local muito frio, e todo mundo tentando se agasalhar, ficar perto do fogo, para dar fogueira entre os seminaristas. E o superior dele, ele estava vendo ele lá, e o superior dele viu ele se aproximar da fogueira e pediu para ele retirar, deixar de ser preguiçoso e retirar teias de aranha do local. Essa história é maravilhosa. E ele vai retirar, só que ninguém nunca viu essas teias de aranha, mas ele estava lá, porque o superior disse que ele estava, que ia retirar, e retirou-os. Nesse período da França, ele adquire uma doença muito forte na garganta, por conta do tempo, por conta da temperatura, do frio extremo que tinha lá. Nesse período, ele começa a fazer também alguns tratamentos com esse superior que o tanto perseguia, em águas termais que tem na França, para tentar se recuperar, e ele consegue se recuperar. Então, ele é ordenado. E o engraçado é que quando ele é ordenado, um dos superiores dele disse a ele que ele nunca iria ser nada. Ele sequer iria ser um padre famoso. E Dom Vital disse que entrou para a ordem religiosa não para ter fama, mas unicamente para salvar a alma dele e daqueles que ele pudesse salvar. Então, veja, o espírito pastoral já existia naquele jovem sacerdote, né, naquele jovem frei, desde então. Então, e grande humildade, não? Isso. E o interessante é o nome que ele escolheu, né? Que tem vários significados. Que o nome dele é Antônio Júnior, né? Antônio Gonçalves de Oliveira Júnior.
E ele escolhe o nome Frei Vital Maria de Pernambuco, né? O Frei por conta da ordem, a ordem dos capuchinhos, né? O Vital porque ele foi um discípulo de São Francisco e morreu em Marrocos, foi um mártir, né? Maria porque é devoto de Nossa Senhora. Pernambuco por conta da sua ligação com a sua terra. Então, ele teve até mesmo essa questão simbólica do nome dele, é muito bonita, porque ele nunca esqueceu do Brasil, sempre teve uma paixão muito grande pela sua terra, tinha vontade de voltar para cá. Então, e o nome do Vital era como quase que como se fosse não, foi a providência divina que fez com que ele escolhesse esse nome, porque iria sofrer também um martírio aqui no Brasil. Dom Vital, então. Do próprio martírio. E, aliás, isso. tem outra coisa interessante sobre o martírio, né? Porque ele, quando recebe a carta de Pio IX, né, Exorta in Ista, em 29 de abril de 1876, é interessante porque essa data é justamente a data em que São Pedro de Verona, mártir, é assassinado em plena atividade apostólica. E o Papa Pio IX dá essa carta na intenção olha, paciência, o seu martírio, essa função. É muito bonito ver essa relação. Exatamente. Que assim, durante a vida de Dom Vital teve um período conturbado com a relação com Pio IX, que foi a missão de Roma, né? Foi aquela missão que ficou um pouco turbulenta por conta de mentiras que foi estabelecida pelo ministro, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Sim. O Frei Vital, então, vem para o Brasil, vai para São Paulo e fica lá exercendo a sua missão. E quando ele chega em São Paulo, ele exerce a função de professor do seminário. E ele ensina filosofia e ensina também direito canônico, né? Então eram cadeiras difíceis para um novo sacerdote, e mesmo assim ele assumiu com uma maestria incrível.